Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência da No Holding para discutir os resultados. Uma apresentação vem acompanhando da apresentação de hoje. Estará disponível no website da investidores.nu. E o replay também vai ser acessado no site da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessar, pode apertar o ícone que está na parte de baixo da sua tela e depois escolha essa opção. Depois, pode escolher usar o áudio original. Para acessar a nossa conferência em português, por favor, clique no lado inferior direito da tela Zoom e selecione a opção Sala de Português. Para acessar essa sala, você tem que mutar o áudio original. Por favor, saibam, todos os participantes estarão apenas como ouvintes. Você pode enviar as suas perguntas a qualquer momento hoje, usando o botão Q&A. Agora eu vou passar o call para Guilherme Souto, que vai começar a apresentação. Senhor Souto, o senhor pode prosseguir. Muito obrigada, operadora. Muito obrigada por participarem do nosso call de hoje. Se vocês ainda não viram o nosso release de resultados, também está na parte, está no nosso release de resultados. Hoje, no qual temos Davi Valles, o nosso fundador, o presidente, também Youssef Najash, nosso presidente de diretor de operações, Guilherme Lago, nosso diretor financeiro. Ao longo desta apresentação, nós vamos apresentar informações não IFRS, incluindo políticas fiscais. Essas são medidas importantes e também medidas não financeiras como definidas pelo IFRS, que não são comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As informações não IFRS e IFRS são disponíveis em cada empresa. Salvo indicação ao contrário, todas as taxas de crescimento estão em base neutra. Gostaria também de lembrar a todos que as discussões hoje podem incluir também declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, podem fazer com que esses resultados difiram materialmente das expectativas da empresa. Consulte a divulgação de resultados prospectivos no comunicado de empresa. E agora eu passo a palavra ao Davi. Boa noite a todos e muito obrigada por estarem conosco. Começamos 2025 com um forte impulso. Somente no primeiro trimestre, adicionamos 4,3 milhões de clientes, atingindo o total de 119 milhões em todos os nossos mercados. Isso inclui 105 milhões no Brasil, 11 milhões no México, e apenas no mês passado ultrapassamos 3 milhões de clientes na Colômbia. Agora atendemos quase 100 milhões de clientes ativos mensalmente, mantendo o nosso índice de atividade acima de 83%. Esses números refletem não apenas a escala, mas também um profundo envolvimento e qualidade. Embora 100 milhões de clientes ativos por mês nos posicionem como talvez a maior instituição financeira da América Latina em termos de número de clientes, eu gostaria de rapidamente ressaltar a grande oportunidade que ainda temos pela frente. O Brasil é o nosso mercado mais maduro e de maior escala. Cerca de 60% da população adulta é nosso cliente. 85% são ativos e cerca de 60% desses clientes usam o Nu como seu banco principal, o que se traduz em uma participação de mercado de principalidade de mais de 30%. Ainda assim, nossa participação de mercado no lucro bruto é de apenas 5%, pois ainda estamos nos estágios iniciais de monetização da nossa base de clientes por meio de maior uso e cross-selling de produtos. Além disso, as recentes atualizações de nossos modelos de crédito, incluindo novos recursos de IA, estão nos permitindo expandir de forma responsável o acesso ao crédito e desbloquear um maior crescimento. Mas estamos igualmente focados em oportunidades que não sejam de crédito apenas e que permanecem igualmente prontas para a disrupção. Essa lacuna é a nossa oportunidade. Estamos dobrando a aposta, reinvestindo nossos ganhos para diminuir a distância entre a principalidade e a participação de mercado, além de expandir o tamanho do mercado em si.
Agora vamos voltar para o México, nossa próxima grande fronteira de crescimento. O México é o segundo maior mercado bancário da América Latina, mas o mais importante é que é um dos mercados menos penetrados. A maior oportunidade aqui não é apenas ganhar participação de mercado, mas sim expandir o próprio mercado. Nosso impulso no México é forte. Nos últimos 4 trimestres, nossa base de clientes cresceu 70%, chegando a 11 milhões de clientes. Os depósitos mais do que dobraram em uma base neutra de câmbio, ultrapassando os 5 bilhões de dólares. Nosso portfólio de crédito cresceu cerca de 60% em termos de câmbio, chegando a quase 1 bilhão de dólares. As receitas quase dobraram em uma base neutra cambial, atingindo 245 milhões de dólares no último trimestre. Esses são os primeiros sinais mais fortes de que o nosso modelo está funcionando no México. E também estou muito feliz em anunciar que, há apenas algumas semanas, fomos aprovados para obter a nossa licença bancária neste país. Essa licença nos permitirá acelerar nosso crescimento e oferecer muito mais produtos aos nossos clientes. Entre o Brasil, o México e a Colômbia, vemos uma ampla gama de oportunidades de crescimento acionáveis de alta convicção e lucratividade. Estamos investindo de forma proativa e deliberada para aproveitar as oportunidades. À medida em que continuamos a aumentar a nossa base de clientes e a nossa penetração nesses grandes mercados, continuaremos a nos beneficiar da forte alavancagem operacional do nosso modelo de negócios. A nossa receita média por cliente ativo, ou ARPAC, aumenta em direção aos níveis dos bancos estabelecidos, enquanto o nosso custo permanece praticamente inalterado, mais ou menos igual a US$ 1 por cliente. Do lado esquerdo do slide, vocês veem a progressão histórica do ARPAC entre os grupos de clientes. Nos primeiros 12 meses, né, um corte normal gera apenas US$ 5 por cliente em receita. Porém, à medida em que o uso dos produtos se aprofunda e a venda e a cross-selling aumenta, o ARPAC pode quintuplicar, ultrapassando US$ 25 após 7 a 8 meses. Esse número continua a crescer e aumentar à medida em que estreitamos a diferença entre a relação dos bancos incumbentes, que geram um ARPAC de mais de US$ 40, à medida em que lançamos novos produtos e entramos em novos segmentos. À direita, vocês veem o nosso custo de servir ao longo do tempo. Graças às eficiências de escala, automação de processos e investimentos contínuos em tecnologia, esses custos vêm caindo em mais de 80% nos últimos anos e agora permanecem abaixo de US$ 1 por cliente, mesmo com o crescimento significativo do negócio em escala e complexidade. Esperamos que essa tendência continue. Em conjunto, essas duas tendências ilustram a força da nossa alavancagem operacional, que é uma das características que definem o nosso modelo de banco digital e a fonte mais significativa de potencial de desbloqueio de lucros em nossos negócios. E estamos ainda no início da jornada. As maiores safras de clientes, formadas apenas nos últimos 3 anos, quando adicionamos quase 60 milhões de clientes, começaram agora suas curvas de monetização. Para resumir, embora aquilo que já alcançamos um número significativo de clientes em toda a América Latina, a nossa penetração de mercado continua relativamente baixa, inclusive no Brasil, e a oportunidade de aumentar ainda mais as receitas é enorme. As mudanças de pagamentos, né, em dinheiro para pagamentos digitais e de serviços bancários offline são tendências estruturais de décadas, especialmente em mercados com baixa penetração, como México e Colômbia. Como líder na categoria em serviços bancários digitais em toda a região, estamos muito bem posicionados para capturar um valor descomunal dessa transformação. E é por isso que continuamos firmes em nosso compromisso com a criação de valor a longo prazo e não com a otimização de lucros a curto prazo. Assim como estamos fazendo com o aumento estratégico das nossas franquias de depósitos no México e na Colômbia, que discutiremos ainda hoje, continuaremos a fazer investimentos significativos para maximizar o valor sustentável para os acionistas ao longo prazo, mesmo que isso signifique aceitar a pressão de curto prazo sobre as margens. Acreditamos que essa é a abordagem correta para construir uma empresa durável, lucrativa e definidora de categorias no longo prazo. Com isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Guilherme Lago, que nos apresentará os detalhes dos resultados financeiros. Passo a palavra a você, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Tivemos um início de ano forte, com crescimento contínuo de clientes. Agora atendemos aproximadamente 59% da população adulta do Brasil, 12% no México e 8% na Colômbia. E esses números excluem menores de 18 anos e PMS, que são
segmentos que crescem ainda mais rápido do que a nossa base principal de adultos. Um grande diferencial do nosso modelo de banco digital é a nossa capacidade de impulsionar a principalidade. O Nubank não é apenas uma carteira secundária para remessas ad hoc ou compras ocasionais, mas sim o relacionamento bancário principal para a maioria dos nossos clientes ativos que nos utilizam todos os dias. Nossa relação DAO-MAO continua próxima a 50%, uma das mais elevadas no setor de fintech em todo o mundo. Isso gera importantes vantagens competitivas, incluindo uma unit economics mais forte e acesso a dados de transações mais ricos. O nosso portfólio de crédito atingiu 24,1 bilhões de dólares no primeiro trimestre, crescendo 8% trimestre a trimestre e 40% em relação ao ano anterior, ambos em base neutra cambial. Como esperado, o crescimento de cartões foi sazonalmente mais suave no primeiro trimestre, consistente com padrões históricos de sazonalidade. Enquanto isso, nossos produtos de empréstimo, tanto com garantia e sem garantia, continuam a crescer mais rapidamente do que a nossa carteira de cartões, ganhando participação no mix geral de crédito. Esperamos que essa mudança na composição continue nos próximos trimestres. Agora, nos últimos 2 anos, compartilhamos com os investidores a oportunidade significativa que vemos em empréstimos com garantia. Enquanto a nossa abordagem seja fundamentalmente diferente do restante do setor, baseada em originação 100% digital, é muito empolgante agora mostrar uma atração tangível, com um aumento de 300% nos saldos nos últimos 12 meses. Passando agora para o desempenho da originação de empréstimos, a originação total atingiu um recorde de 20,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 64% ano contra ano. Os empréstimos não garantidos foram o principal fator, atingindo um recorde histórico de 16,3 bilhões. Isso reflete a força da nossa capacidade de subscrição de crédito. Como vocês devem se lembrar, no final de 2022, nós nos afastamos dessa classe de ativos deliberadamente em resposta às condições adversas do crédito. Desde então, ajustamos nossos modelos de crédito e funis de aquisição e hoje estamos vendo um movimento mais forte, tanto quanto volumes de originação, quanto em unit economics. A subscrição de crédito nunca foi uma linha reta, e a nossa capacidade de dar um passo para trás, recalibrar e retornar com velocidade e disciplina é uma grande vantagem competitiva. No lado dos empréstimos com garantia, o crescimento nesse trimestre foi temporariamente afetado por uma interrupção no API de empréstimos de FGTS, que interrompeu as origens por quase 10 dias em todo o mercado entre o final de fevereiro e início de março. No entanto, os empréstimos consignados públicos ganharam mais força, crescendo mais de 50% tri contra tri. Agora, finalmente, vemos o novo produto de folha de consignado privado no Brasil como uma oportunidade única de entrar em um segmento historicamente dominado pelos três principais bancos incumbentes no Brasil. Os empréstimos privados consignados com desconto em folha abriram a porta para relacionamentos, tanto de garantias de clientes que estavam fora de alcance e nós dentro. Enquanto estamos confiantes, enquanto não esperamos nenhum, né, impacto material de curto prazo em nosso negócio de empréstimos, estamos confiantes na escala e o valor estratégico dessa oportunidade que superam em muito os riscos de curto prazo. Assim como fizemos com a FGTS, onde nos tornamos líderes de mercado, estamos construindo um produto digital nativo do zero, usando nossas vantagens de custo para oferecer a melhor oferta do mercado. Agora, vamos falar sobre o detalhamento da nossa carteira de cartões de crédito. O crescimento, das parcelas que rendem juros se acelerou no primeiro trimestre, representando agora 29% de toda a carteira de cartões. Isso se compara ao quarto trimestre, que normalmente registra um aumento sazonal no saldo sem juros, devendo ao maior volume de compras. Também vimos um impulso apoiado por uma originação mais forte no Pix de crédito e em outros produtos de crédito baseados em transações. Especificamente falando do Pix de crédito, embora ainda não tenhamos retomado totalmente o crescimento em alguns segmentos de maior risco, pois os testes continuam, otimizamos os fluxos de conversão no aplicativo. Isso gerou volumes de originação mais fortes, especialmente no final do trimestre. Agora,
Vamos dar um zoom no Pix de crédito e nossos outros produtos de crédito transacional. Esse é um outro exemplo claro da nossa abordagem disciplinada ao crédito. No segundo semestre de 24, vimos que, entre as faixas mais arriscadas, o uso do Pix de crédito começou a afetar negativamente o NPS e, ao mesmo tempo, reduzir o engajamento, representando um risco para a principalidade. Mas agimos rapidamente, restringindo os critérios de elegibilidade para esses segmentos. Isso levou a um declínio deliberado nos volumes e rendimentos. Mas, mais uma vez, não estamos otimizando simplesmente para obter crescimento linear. Estamos sim criando valor sustentável e resiliente para tanto clientes quanto acionistas. A restrição do PIX de crédito não foi por falta de demanda ou por unit economics desfavorável, mas foi a nossa escolha de proteger a experiência do cliente e principalidade a longo prazo. Desde então, ampliamos gradualmente o nosso acesso, melhoramos os fluxos do aplicativo e lançamos novos recursos, o que levou a um recorde de originação em março. Essa recuperação, obtida sem comprometer a qualidade do crédito, destaca a nossa agilidade, a nossa mentalidade que prioriza o cliente e a nossa orientação de longo prazo. No lado da captação ou funding, o total de depósitos atingiu 31,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre, um aumento de 48% ano contra ano e de 1% em relação ao trimestre anterior, ambos em uma base cambial neutra. O crescimento foi impulsionado pelo forte impulso no México e na Colômbia, enquanto o Brasil registrou um modesto declínio de 1%, ainda assim superando a sazonalidade típica do primeiro TRI, cuja média é uma queda de 5%. Continuamos investindo em nossas franquias de depósitos no México e Colômbia. Aumentar a escala dos depósitos de varejo em moeda local é fundamental, não apenas para financiar o crédito ao consumidor em termos competitivos, mas também para gerar dados que alimentem nossos modelos de subscrição e segmentação do crédito. Estamos muito satisfeitos com o ritmo e a escala de nosso crescimento nesses mercados, pois isso reduziu significativamente o risco de nossa estratégia de funding ou captação. Naturalmente, esses investimentos levaram a um aumento gradual em nossos custos médios de captação. Começamos a otimizar o design e a precificação de nossos depósitos no México e Colômbia, mantendo ao mesmo tempo um forte crescimento e engajamento. Nos próximos trimestres, esperamos que o custo de captação tenha uma tendência de queda à medida que a base amadurece. Embora continuemos prontos para nos ajustar rapidamente em resposta a oportunidades de curto prazo ou mudanças na dinâmica competitiva. No primeiro TRI, a margem financeira bruta, NII, cresceu 34% ano contra ano e 5% TRI contra TRI em base cambial neutra, atingiu um recorde histórico de 1,8 bilhão de dólares. A margem financeira líquida, ou NIM, diminuiu 20 pontos base para 17,5%, refletindo os diferentes estágios de nossas geografias, como veremos no próximo slide. No Brasil, a NIM aumentou em comparação ao trimestre passado e permaneceu estável em comparação ao ano anterior. O negócio continua a crescer com forte rentabilidade e resiliência, apoiado por uma base de depósitos competitiva. Espera-se que a evolução de nosso mix de ativos, juntamente com um aumento gradual de nossos índices de crédito sobre depósitos, LDRs, impulsione ainda mais a expansão da NIM nos próximos anos. Agora, no México e na Colômbia, as NIMs foram temporariamente afetadas por nossa decisão de investir na construção de franquias de depósitos locais. Esses são investimentos deliberados e estratégicos que visam desbloquear financiamentos em larga escala e de baixo custo, aprofundar o relacionamento com nossos clientes e possibilitar o crescimento sustentável do crédito. Trata-se do mesmo roteiro que executamos com sucesso no Brasil. Passando ao lucro bruto, que totalizou 1,3 bilhão no primeiro trimestre, queda de 3% sequencialmente, mas aumento de 32% em relação ao ano anterior e uma base cambial neutra. O declínio em relação ao trimestre anterior e a queda correspondente na margem de lucro bruto para 40,6% se deveram principalmente por maiores provisões para perdas de crédito e maiores despesas com juros no Brasil. Isso reflete o aumento da taxa Selic, que ainda não foi totalmente reprecificada em todo o portfólio. Além disso, a expansão de nossa base de depósitos no México e Colômbia, embora seja um investimento estratégico importante, exerceu uma pressão de curto prazo sobre as margens. O Youssef vai se aprofundar na dinâmica das provisões de crédito daqui a pouquinho, mas vou dar uma prévia. Trata-se de um efeito sazonal
em grande parte em linha com os anos anteriores. Agora vamos ver a eficiência operacional. No primeiro trimestre, nosso índice de eficiência melhorou para 24,7%, refletindo uma melhora sequencial de 520 pontos base e uma melhora de 740 pontos base em relação ao ano anterior. O resultado desse trimestre inclui um impacto pontual de 47 milhões de dólares da remensuração dos créditos de DTA. Excluindo esse efeito, o índice de eficiência teria sido de 26,7%. Ainda assim, uma melhora de 320 pontos base em relação ao trimestre anterior, reforçando nossa posição como uma das empresas mais eficientes globalmente. O lucro líquido atingiu 557 milhões no primeiro trimestre, aumento de 74% ano contra ano, em base cambial neutra. Como esperado, o crescimento sequencial foi mais moderado, devido à sazonalidade típica do primeiro TRI. Mas ainda assim apresentamos outro trimestre de forte desempenho do bottom line. Esse resultado se traduziu em um ROI anualizado de 27%, mesmo mantendo mais de 4 bilhões de dólares em excesso de capital em nossas geografias e na holding. Isso coloca o Nu entre as instituições financeiras mais rentáveis da América Latina. Ao discutirmos os resultados consolidados do Nubank, como temos feito nessa apresentação, pode ser fácil perder de vista o desempenho do nosso negócio de banco digital. Nossos resultados reportados combinam três realidades muito diferentes entre si. Número 1, uma operação mais madura e com escala no Brasil. Número 2, dois mercados de alto crescimento em estágio inicial no México e na Colômbia, onde os investimentos iniciais ainda são grandes. E, em terceiro lugar, uma holding com cerca de 3 bilhões de dólares em excesso de capital. É por isso que estamos agora reservando um momento para focar no Brasil de forma isolada. Esse é o melhor ponto de prova da força e escalabilidade do nosso modelo de banco digital. E é uma boa prévia do rumo que o México e a Colômbia tomarão ao longo do tempo. Ao observar a evolução de nossa escala e eficiência no Brasil, a mensagem é clara. Esse modelo proporciona uma rentabilidade saudável, ao mesmo tempo em que oferece a melhor experiência ao cliente, maior acesso a serviços financeiros e preços abaixo do mercado. E nós estamos apenas começando. Ainda há um longo caminho à nossa frente. Com isso, passo a palavra a Youssef, que nos falará sobre a qualidade dos ativos e a saúde geral de nossa carteira de crédito. Obrigado. Obrigado, Lago. Olá a todos. Começando, como sempre, com as tendências de inadimplência. Nesse trimestre, a inadimplência 15 a 90 aumentou 60 pontos base para 4,7%, em geral em linha com as expectativas e ligeiramente abaixo do aumento sazonal histórico de 70 pontos base. Quanto à inadimplência 90 a mais, observamos uma queda de 50 pontos base para 6,5%, superando as tendências históricas. Essa melhora é consistente com os níveis mais baixos de inadimplência em estágio inicial observados nos trimestres anteriores, uma vez que a inadimplência 90 mais está 1 a 3 trimestres atrás da inadimplência 15,90. A provisão para perdas de crédito aumentou para 973,5 milhões nesse TRI, impulsionada por dois fatores principais. Um, crescimento contínuo da carteira e dois, aumento sazonal das inadimplências em estágio inicial, que normalmente vemos no primeiro TRI. Essa dinâmica pesou sobre nossa NIM ajustada ao risco, que caiu para 8,2%. Da redução de 130 pontos base, cerca de 3/4 decorreram de efeitos sazonais sobre o CLA, com impacto restante ligado principalmente a pressões de NIM no curto prazo no México e na Colômbia, como o Lago mencionou antes, refletindo nosso investimento estratégico na construção de franquias de depósitos locais nesses dois mercados. Passemos aos nossos índices de cobertura. No gráfico à esquerda, mostramos o índice de cobertura sobre o saldo total. Essa métrica reflete a evolução histórica de nossa carteira de crédito ao consumidor. Ao longo do tempo, com o aumento da participação de cartões de crédito em nosso portfólio, que rende juros, e mais recentemente com o aumento da participação dos empréstimos quirografados, que apresentam maior risco, o índice apresentou tendência de alta conforme esperado. Um aumento mais recente também reflete o aumento das provisões para perdas de crédito que acabamos de discutir, que foram impulsionados pelo crescimento da carteira e pela sazonalidade típica do primeiro TRI.
No lado direito, apresentamos o índice de cobertura sobre a inadimplência 90+. Esse índice destaca a prudência de nossa abordagem de gerenciamento de risco, que se baseia em provisões antecipadas de acordo com o modelo de perda de crédito esperada. Um índice mais alto aqui significa que estamos com reservas para possíveis perdas no futuro, em linha com nossa filosofia de crédito disciplinada e voltada para o futuro. Com isso, abrimos o call para perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressione o botão Raise Hand, levantar a mão. Se a pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Put Your Hand Down, abaixar a mão. Por favor, limitem-se a uma pergunta e a uma follow-up. Caso tenham outras perguntas, entrem novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento, usando a caixa de perguntas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Guilherme Souto, diretor de Relações com Investidores. Obrigada, operadora. Por favor, abra a linha para Jorge Kuri, do Morgan Stanley. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo call. Parabéns pelos números e também por toda a informação. Gostaria de perguntar sobre a NIM no Brasil. 21,8%. Isso está basicamente estável desde o terceiro TRI. Embora as taxas Selic estejam 200 pontos base mais altas, o que aumenta o custo de captação. Vocês tiveram uma redução no Pix, que é um ativo de alto rendimento. E, no geral, os primeiros TRIs são sempre sazonalmente baixos para a margem. Então, o que explica a resiliência da NIM no Brasil? Eu sei que vocês não dão guidance, mas seria justo dizer que a NIM atingiu o nível mais baixo que deve melhorar daqui para frente? Muito obrigada. Oi, Jorge, aqui é o Lago. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que você se referia ao slide 16, em que nós informamos as NIMs para o Brasil e em base consolidada. E sim, nós vimos movimentos no mix da carteira. Principalmente porque saímos um pouco do Pix no crédito, aumentando nossa exposição para clientes menos arriscados, o que seria muito bom para a NIM. Também vimos a Selic aumentando, o que seria um pouco um vento contra para a NIM no curto prazo. Mas eu acho que, por outro lado, Jorge, nós vimos um aumento nas LDRs, o índice de crédito-depósito, que de certa forma compensa esses dois ventos contrários. Por isso é que nós tivemos uma margem financeira líquida mais resiliente ao longo de 2024 e no primeiro TRI de 2025. Daqui para frente, esperamos que os benefícios da realavancagem do balanço, com aumento nos LDRs, seja o principal vetor de expansão da NIM. E no médio prazo, esperaríamos que as NIMs subam. Embora não possamos ter uma alta convicção num TRI aqui, no outro TRI, nunca é linear, mas nós vemos uma tendência de melhora em comparação ao que estamos. Obrigado, Lago. Se eu pudesse fazer uma follow-up, basicamente é um esclarecimento. Você mencionou que parte da originação de empréstimos com garantia foi impactada por causa do FGTS que não produziu no empréstimo por 10 dias. Seriam 10 dias úteis, tiramos 10 dias úteis do trimestre, qual seria o impacto disso? Se nós olharmos a originação média por dia, a originação ajustada para esses 10 dias, 2,9 bilhões de reais em produção, como vocês postaram no TRI, seria quanto mais alta, assumindo que não tivéssemos esses 10 dias de perda. Eu acho que esse problema operacional que o mercado teve com o FGTS provavelmente causou um impacto de uns 10% no trimestre para o FGTS. Essa é a ordem de grandeza que eu consideraria. Ok, muito obrigada e parabéns. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, do BTG Pactual.
Olá a todos e parabéns pelos números. Eu tenho uma pergunta para o Davi. Alguns dias após a divulgação do quarto trimestre, acho que no final de fevereiro, ele fez um podcast do Nubank, onde ele falou sobre diversas coisas, mas ele trouxe uma mensagem forte falando sobre o lançamento do Nu além da América Latina. E depois vimos o anúncio de que vocês já tinham voltado à operação do dia a dia. Então, eu estou tentando entender aqui como podemos entender isso. Será que seria justo dizer que talvez o Brasil e o México, bom, eu sei que são as prioridades, mas talvez fosse justo dizer que seriam as principais prioridades, talvez também sair além da América Latina. Será que isso seria um delay ou deveríamos ainda esperar algum anúncio até o final do ano? Eu só estou tentando entender esses anúncios recentes e a mensagem por trás deles. Nusman, obrigada pela sua pergunta. Sim, o Brasil, o México e a Colômbia continuam a ser o foco da empresa agora, como você já viu. Isso tem muito a ver, e até no Brasil, né? À medida que a gente continua a monetizar com os clientes. No entanto, sempre achamos que, em tese, estávamos executando desde 2013, o que significa que o futuro do sistema bancário, o futuro é de um mercado de bancos digitais. Mas é uma tese global, não é específica, uma tese específica do Brasil nem do México. É como o Lago já mencionou no slide, certamente nós temos um modelo de negócios que pode crescer mais rapidamente, atingir mais clientes e gerar mais retorno sobre o investimento para os acionistas e maior NPS, provando, portanto, que esse é o modelo certo, né, que atinge uma grande porcentagem da população. Então, estamos pensando sobre isso agora, principalmente para os. Estamos achando que há um potencial para internacionalização. Estamos avançando com uma pequena percentagem da nossa alocação. Eu ainda não estou pronto para anunciar quando teremos mais dados específicos sobre essa estratégia ou qual será a estratégia, mas acreditamos que isso vai ser grande parte da nossa história dos próximos 5 a 10 anos. Mas, no momento, tudo que eu posso dizer é que estamos muito focados nesses 2 mercados, e muito do trabalho que continuamos a fazer em plataformas, em sistemas, também melhorando a qualidade geral, tudo isso finalmente é o que vai nos ajudar com qualquer tipo de internacionalização potencial. Muito obrigado, Davi. Obrigado. A próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Muito obrigado por acatarem a minha pergunta. Com relação a despesas de provisões, historicamente, vocês sempre superaram as provisões com preços e talvez tenha algo específico para o Brasil ou México, mas temos aqui o NII, custo de risco, e, portanto, a minha pergunta é com relação a esse direcionamento. Quando vocês acham que todo o NIM ajustado ao risco vai ficar mais estável, o custo do risco vai ser mais baixo? O que foi surpresa para mim é que o custo de risco esse trimestre foi um pouco mais alto quando comparado a trimestres anteriores. Se puder esclarecer, agradeço. Leduc, obrigada pela sua pergunta. Deixa eu tentar lhe direcionar alguns dos slides que mostramos aqui. Se formos ao slide 24, é possível observar a evolução, né, do NII ajustado ao risco. A margem ajustada ao risco no último trimestre, o primeiro trimestre de 2025, teve uma queda de cerca de 130 basis points. Três, três quartos é totalmente sazonal, 3/4 desse valor. Todo o primeiro trimestre de todo o ano, principalmente devido à dinâmica existente no Brasil, como já foi observado no primeiro trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2023. Sempre vemos um aumento no CLA e sempre vemos um aumento no custo do risco no trimestre. Na verdade, se você olhar o delta
o custo do risco, né, o delta do custo do risco, todo o primeiro trimestre de todo ano, aquele esse de 2025 não foi mais elevado do que a média que já tivemos nos últimos 3 anos, e é possível observar também o custo do risco em 2024. Portanto, eu diria que 3/4 disso foi sazonal, e o restante 1/4 foi basicamente o resultado da contração do NIM, resultante dos investimentos que estamos fazendo, né, para aumentar a base no México e na Colômbia. Portanto, o modo como nós enxergamos o negócio agora, em bases consolidadas, fica cada vez mais fácil termos uma perspectiva bem concreta de cada negócio, porque os negócios têm 3 partes. Temos o Brasil, que é um mercado mais maduro, mas ainda não é uma operação totalmente madura. Temos o México e a Colômbia, que são mercados e operações que crescem bastante, aonde fazemos muitos investimentos. Depois temos a holding, que agora detém US$ 3 bilhões. Então, olhando para frente e olhando especificamente o Brasil, pode-se esperar ver a estabilidade do NIM, né, dali para crescendo, quando a gente, né, alavanca a o spread. Então, devemos ver também margens estáveis ou crescendo, e esperamos continuar a investir no México e na Colômbia. E a extensão desses investimentos, claro que vão depender do engajamento de clientes e da dinâmica de concorrência nessas geografias. E, finalmente, eu diria que nesse trimestre, pela primeira vez, nós demos uma visão mais completa do desempenho no Brasil. No slide 21, vocês poderão ver a evolução das receitas dos clientes e da receita líquida no Brasil, e o que aconteceu no Brasil apenas. E do lado direito, mesmo quando você clica, né, as o NIM, o NII em 24 para 25, retorno sobre o patrimônio subindo, e também a a vantagem que temos no nosso negócio. Na nossa opinião, o quadro que demos aqui no slide 21 serve não apenas como uma referência de que o modelo de negócios funciona numa boa escala no Brasil, mas também pavimenta a direção aonde vemos México e Colômbia indo no futuro. Foi muito completa a sua resposta. Muito obrigado, Lago. Próxima pergunta de Tito Labarta, do Goldman Sachs. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado pelo call e por pegar minha pergunta. Eu acho que a minha pergunta é um follow-up sobre empréstimos, volume de empréstimos com garantia, um bom volume, apesar de não poderem, durante 10 dias, originar empréstimos de FGTS. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre qual é a oportunidade para vocês, porque parece que vocês estão começando a acelerar não só empréstimos FGTS, mas também consignados públicos, que teve um bom aumento no trimestre. Temos também os consignados privados. Eu sei que vocês não dão guidance, mas nos ajude a entender qual pode ser o tamanho da carteira de empréstimos com garantia, os consignados privados e públicos. Só para pensar nessa oportunidade de longo prazo para o Nubank, considerando que vocês ainda estão num estágio bem inicial. Oi, Tito, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu vou tentar responder as 3 partes da sua pergunta. Eu começaria chamando a sua atenção para o slide 6, em que nós damos a nossa visão mais recente sobre o Profit Pool, o pool de lucros do Brasil. Isso ajuda, eu acho, pelo menos ajuda a mim, a ter uma boa perspectiva em relação ao tamanho do mercado. E é onde é que está o nosso potencial de crescimento. Então, se você for ao slide 6, você vai notar que temos um pool de lucros bastante grande, em que nós começamos lá com um cartão de crédito. Agora temos 15% de participação de mercado e continuamos a crescer em todos os segmentos. O segundo produto que lançamos foi o empréstimo pessoal, que nós vemos ali à esquerda, que é a maior fonte de lucro em si.
E os nossos clientes, se nós pegarmos os números dos clientes e levarmos para o banco de dados do Banco Central, isso agora corresponde a quase 60% do profit pool. Ou seja, nós não precisamos pescar em outros lagos para poder crescer a nossa participação em empréstimos quirografários, em quase 10 vezes. É um crescimento maciço para nós. Aí os consignados, que é o que você perguntou explicitamente. Nós ainda temos uma participação de mercado inferior a 1%. E aí temos ali o consignado privado, que foi lançado recentemente e que nos entusiasma muito de participar. Então, se eu fosse dividir essa pergunta em três, consignado público, FGTS e consignados privados, eu diria que nos consignados públicos começamos a ver uma atração bastante encorajadora, crescemos 50%. Não estamos nem perto de onde queremos estar com esse produto, ainda estamos fazendo o ramp-up da nossa conectividade com uma série de sistemas colaterais. Estamos assinando acordos com municípios e estados e estamos aumentando o fluxo de portabilidade para os nossos clientes e para clientes de players terceiros. E à medida que começarmos a ver potencialmente o juro caindo no Brasil nos próximos trimestres, esperaríamos ver a portabilidade desses produtos. Mas isso nasceu offline. Isso nasceu através de corretoras de empréstimos, originação de bancos. É difícil mudar o comportamento, mas os sinais iniciais são muito encorajadores e achamos que vamos chegar lá mais rápido do que inicialmente planejado. Agora, Tito, interessante é o FGTS. Esse é um produto que já nasceu digital, tá certo? Não teve corretores de empréstimos, não teve agências de bancos. Esse é um produto que nós conseguimos acelerar ainda mais rápido. Achamos que em 2024 correspondemos a 20 ou 25% de toda a originação de FGTS no Brasil. Nos primeiros 2 meses de 2025, talvez correspondêssemos a 30% e aumentando, o que mostra que quando conseguimos colocar em jogo as nossas vantagens locais, nós podemos ter um papel impactante. Nos consignados privados, não achamos que vai ser diferente do FGTS. Por quê? Porque é um produto que já nasceu totalmente digital. É um produto que nós poderemos oferecer para um grande número dos nossos clientes com uma base de custo muito baixa, com a melhor experiência do cliente, com preços disruptivos. Então, estamos muito entusiasmados com esse produto. Ainda estamos testando e aprender um pouquinho a parte dos seguros, mas eu acho que não vale a pena ter muito risco com os colaterais até termos testado melhor, mas certamente é um produto que nós esperamos que vamos nos concentrar muito pesadamente nos próximos trimestres e anos. Ótimo, ajudou muito, Lago. E uma follow-up. Você mencionou que você não espera nenhum impacto material no curto prazo, talvez de refinanciar alguns empréstimos quirografários para consignado. Se pudesse explicar? Talvez. Por que que você acha que não deve haver impacto para vocês? Por que seria? Porque, basicamente, achamos que o tamanho ou o crescimento dessa torta vai superar qualquer canibalização de curto prazo em empréstimos pessoais quirografários. Esse é o melhor produto para o cliente. É um produto que nós vamos oferecer a todos os clientes que podem se beneficiar dele e achamos que nós vamos poder conceder mais crédito, crédito melhor e para mais clientes do que nós poderíamos fazer de outra forma. E isso é uma tendência maior do que uma tendência de perda em quirografários. Voltando à pergunta do Leduc, Tito, sobre a base ajustada ao risco, dado que esse produto espera-se terá um risco menor, não que não tenha risco, mas um risco menor numa base ajustada ao risco, isso nos deve dar um lucro e crescimento muito bons daqui para frente. Muito claro, obrigado, Lago. Próxima pergunta de Tiago Batista, do BS. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre cartão de crédito. Quando eu olho os detentores de cartão, nesse TRI, nós vimos uma
pequena contração. Provavelmente porque esse produto talvez esteja perto de uma maturação no Brasil. O que me chamou a atenção é que tinha mais ou menos 9 milhões de portadores de cartão que são ativos em termos de receita, mas não em termos de transações. Uns 22% da base de portadores de cartão. Esses clientes que não estão usando o cartão para novas transações, isso é uma preocupação, Bruno? Vocês têm alguma estratégia para tentar reduzir esse número? E conectado a isso, desde que vocês anunciaram o programa de refinanciamento, como é que vocês poderiam melhorar o número de usuários ativos de cartão de crédito? Obrigado pela pergunta, que é o Youssef falando. Sim, você mencionou que sempre tem um número razoável de clientes de cartão de crédito que são ativos do ponto de vista de receita, mas não do ponto de vista de transações. Muito disso pode ser impulsionado por uma limitação no limite do crédito. Nós tendemos a ser conservadores, principalmente com os clientes novos, em relação ao tamanho do limite de crédito que a gente dá. Então, esperamos para ver um pouquinho da utilização, um bom comportamento de risco para podermos expandir os limites de crédito. E quando expandimos o limite de crédito, as transações tendem a aumentar. Isso não é um fenômeno nada novo para nós. Ok, muito obrigado. E parabéns pela nova aquisição do Guilherme, o Guilherme Souto, o novo Guilherme. Agora temos dois Guilhermes. E, Tiago, acho que a gente esqueceu de perguntar uma parte da sua pergunta, de responder uma parte da sua pergunta sobre renegociação. Nós anunciamos as renegociações no início do segundo TRI de 2025, então não teve nenhum impacto nas nossas DRS. Esperamos que haja um impacto leve positivo nos DRS nos próximos trimestres com maior recuperação. Mas mais do que isso, para responder essa pergunta, esperamos ver isso fomentando mais atividade para alguns dos clientes de cartão de crédito. E, de fato, estamos muito felizes com a aquisição do novo Guilherme. Obrigado, Lago. Obrigada, Tiago. Agora a nossa próxima pergunta vem do Gustavo Schroden, do Citi. Olá, boa noite e muito obrigado por acatarem minhas perguntas. A minha pergunta refere-se a esse plano de renegociação que vocês anunciaram no mês passado, Recomeço, que é a maior campanha de renegociação do banco. Portanto, a minha primeira pergunta é se isso está relacionado ao produto de Pix no crédito, que é para trazer os clientes de volta ao pagamento dos empréstimos que foram feitos através do Pix no crédito. Será que isso não colocaria mais pressão sobre a sustentabilidade do produto de financiamento, criando um ciclo vicioso de aceleração e desaceleração do produto e originação nos próximos trimestres? E ainda sobre isso, se puder compartilhar conosco como é que o produto está evoluindo e quais são as métricas e os principais impactos, né, como seria o balanço, o P&L, se você pode dar alguns indicadores de qualidade e se talvez isso poderia aumentar, né, o write-off do saldo e se teria um impacto também sobre o demonstrativo, o P&L. Muito obrigada pelas perguntas. Eu tenho alguns comentários. Como o Lago mencionou alguns minutos atrás, esse ainda não teve nenhum impacto no primeiro trimestre e espero que isso tenha um impacto maior no segundo trimestre. Olha, essa é uma oportunidade de dar aos alguns dos nossos clientes um novo começo, clientes que talvez não sofreram com problemas de inadimplência no passado. Então, uma das maneiras de resolver essas suas dívidas, ou seja, nós estamos dando a eles um próximo incentivo para que eles consigam, né, resolver os seus problemas financeiros, mas de uma maneira bem seletiva. Estamos dando novo acesso ao crédito. Nós, para alguns, a gente pode oferecer um cartão, para outro podemos oferecer descontos, mas isso está muito em linha com os descontos que nós já demos com outros tipos de cobranças. Então, tudo isso foi feito com um bom design e bem testado. Nós já vimos algumas pessoas que são reincidentes, então
nós somos muito seletivos na escolha dos clientes para quem concedemos essas oportunidades. É feito de uma forma para a gente incentivar pessoas a começarem novamente, né? Limites muito pequenos de início, geralmente com depósitos com garantia, né? E gradualmente nós aumentamos os limites à medida em que eles vão evoluindo e que mostram um bom comportamento de pagamento. Nós, então, damos incentivos para que os clientes mostrem que eles podem, né, sanar as suas dívidas e ter um bom comportamento de crédito no futuro. Você também falou se isso está relacionado com o Pix no crédito. Não, não, de forma nenhuma está relacionado com o Pix no crédito. Ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Olá, boa noite. Parabéns pelos resultados e muito obrigado por pegar as minhas perguntas. Eu gostaria de focar no NII. Você mencionou que as margens no Brasil devem subir, mas a minha preocupação é que me parece, ou os dados demonstram, que você está crescendo mais em empréstimos quirografários. Isso, tecnicamente, teria margens menores. Também, quando pensamos sobre o funding, e quando olhamos o grosso do funding, tem um vencimento de curto prazo, e você está, né, expandindo os empréstimos com o duration mais longo. Então, portanto, isso deve ter um impacto no duration do funding e, por consequência, isso seria mais caro. Então, considerando essa perspectiva, me ajude a entender por que as margens continuam a subir no Brasil. E também ajudou bastante que você mostrou essa separação das margens no Brasil, né? 28,8% de margem NIM, eu não posso imaginar que as margens no México e na Colômbia sejam tão rentáveis, né? Há 2 anos atrás, suas margens no Brasil eram de 10%. Então, eu imagino que à medida em que você vai crescendo na Colômbia e no México, suas margens talvez não cresçam com a mesma rapidez como cresceram no Brasil. Então, deveríamos continuar a ver margens caindo à medida em que a composição dos empréstimos na Colômbia e no México também continuam a ganhar uma participação maior da sua carteira de crédito. Então, finalmente, você mostrou um slide de índice loan to deposit de 44%. Eu acho que estava em um dos seus slides. Creio que vocês têm esse loan to deposit para empréstimos que rendem juros. E vocês estão consolidando todos os saldos de depósitos na parte de crédito. Então, os depósitos que vocês têm no México não poderiam ser usados no Brasil. Então, quando eu olho só esse índice de loan to deposit, não estou ainda falando naqueles empréstimos que rendem juros, mas se você acha que esse número talvez esteja crescendo um pouco. Você pode me ajudar também a entender isso melhor? A minha pergunta é o custo do funding. Eu não sei como é que esse custo pode melhorar, principalmente se você aumenta o duration desses depósitos. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Mário. Deixe-me tentar responder ponto a ponto. Eu vou começar falando sobre o Brasil, depois eu falarei sobre o México e a Colômbia, e finalmente podemos tentar reunir tudo. Eu acho que no Brasil, olha, eu não sei como você corretamente mencionou, que o custo do funding tem muito mais espaço para crescer do que já está hoje. Então, temos muito funding no Brasil. Não esperamos, portanto, que nós vamos ter um custo de funding muito mais baixo. Todos os brasileiros recebem e fazem pagamentos, etc. Então, queremos ser bem competitivos aqui. Sim, você está correto, porque à medida em que aumentamos o duration dos nossos ativos, também temos que aumentar o duration da parte do passivo dali para frente. Então, se, se tudo aumentar um pouquinho o custo do funding,
É o que pode acontecer. E tendo dito isso, eu acho que ainda temos muitos depósitos dentro da nossa franquia no Brasil. E ainda temos muito funding de médio a longo prazo de depósitos no Brasil, então o custo de funding, né, é o que eu já passei para vocês, e isso nos permite aumentar o tamanho da nossa carteira de crédito com garantia, né. O nosso empréstimo quirografário não teve nenhum aumento muito grande no duration dos passivos. Então, por que que eu digo que o NII no Brasil deve permanecer no nível em que está e aumentar a médio e longo prazo? Isso tem a ver com a realavancagem. Então, à medida em que o nosso índice loan to deposit no Brasil continuar a crescer, e eu eu te digo que a nossa carteira de crédito vai superar os nossos depósitos, então eu acredito que essa realavancagem vai ser uma boa maneira de aumentarmos o NII no país. Bom, eu sei que você tem total apreciação por isso. Eu gostaria apenas de ressaltar, Mário, que a evolução das nossas margens no Brasil, NII, mesmo que permanecesse estável, ainda assim poderíamos aumentar bastante a rentabilidade do negócio através da alavancagem, pois já vimos, né, a evolução do CAC e o custo de servir. Mas eu gostaria apenas aqui de me referir ao NII no Brasil. Agora vamos falar dessas margens para o México e para a Colômbia. Eu acho que no México, nos próximos trimestres, muito provavelmente a margem financeira lá será muito mais apertada do que no Brasil. E ainda assim continuamos a crescer e otimizar o nosso custo de funding e o nosso índice loan to deposit no mercado. Da mesma maneira que fizemos, bem semelhante à mesma maneira que fizemos no Brasil há 2 anos e meio, 3, 4 anos no Brasil, onde nós otimizamos o funding quando achamos que o momento era o correto com relação à perspectiva de proposta de valor. Esperamos fazer a mesma coisa no México e na Colômbia em algum momento do tempo, não necessariamente nos próximos trimestres, mas em algum momento esperamos que a rentabilidade do México seja convergente àquela do Brasil. Eu acho que o unit economics do México, dos nossos principais produtos, principalmente cartões de crédito e empréstimos, são tão atraentes quanto aquelas do Brasil, se não mais. Então, colocando os cartões nesse cenário, a rentabilidade do México pode até exceder aquela do Brasil. Na Colômbia, a Colômbia tem, digamos, um NIM mais apertado. E, portanto, eu acho que a rentabilidade lá provavelmente será mais baixa do que no México, mas ainda assim estará à frente daquele limiar mínimo de 30%. Muito claro. Lago, quando você fala sobre a rentabilidade no México e o fato dela ser mais elevada aqui no Brasil, você está falando sobre o ROI ou você está falando sobre a margem financeira? Eu estou falando sobre Eu não estou falando sobre o NII, ou a margem financeira bruta, eu estou falando sobre o ROI e o ROIE. Obrigado. Próxima pergunta de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Oi, boa noite. Obrigado por pegar a minha pergunta. Também gostaria de desejar boa sorte para o Souto. Tenho uma pergunta sobre o custo do risco e também sobre a cobertura do estágio 2. Está claro que o primeiro TRI é sazonal, temos menos dias, também um problema na originação, mas em relação ao estágio 2, principalmente em relação ao gatilho relativo, eu acho que isso aumentou na sua cobertura. Vocês tinham uns 20% de cobertura para o gatilho relativo e nesse trimestre, vocês aumentaram um pouco a cobertura. Então, eu queria saber por quê. Por que que vocês estão fazendo uma cobertura maior para estágio 2? Vocês estão vendo talvez um pouquinho mais de risco nesse segmento? Ou vocês estão apenas sendo conservadores e quando o custo do risco se normalizar após a sazonalidade do primeiro TRI, talvez nós tenhamos ali um colchão para esse custo de risco? Yuri, obrigado. Você está correto na sua observação.
De fato, tem duas coisas acontecendo com o estágio 2. Como você sabe, uma é a sazonalidade normal do primeiro TRI. Estágio 2 se correlaciona com a inadimplência inicial, que tende a atingir um pico no primeiro TRI. E tem um outro efeito além disso, que tem a ver com o gatilho relativo, em magnitude e taxa de cobertura. O que nós fazemos, Yuri, de tempos em tempos, é recalibrar esses gatilhos no nosso modelo de provisão. Certamente fazemos uma calibração no primeiro TRI, atualizamos o critério, os critérios, para entrar no estágio 2, e isso resultou em duas coisas: um leve aumento na taxa de cobertura, e ao mesmo tempo você vai ver uma leve diminuição na cobertura de estágio 1, porque nós excluímos alguns empréstimos do estágio 1, mas olhando o impacto combinado de estágio 1 mais estágio 2, o aumento foi pouco, em cerca de 5%. Achamos que essa recalibração é por causa de alguns empréstimos que nós consideraríamos estágio 2 no futuro. Super claro. E, de fato, nós vimos a cobertura total, considerando todos os estágios, aumentando, principalmente para cartões de crédito. Se eu puder fazer uma pergunta rápida, um follow-up, isso dos 47 milhões de DTA, isso é pós-impostos? Ou isso entraria como lucro líquido? Não, você deve pensar nisso com base pós-tributos, tá, Yuri? Ah, perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Parabéns pelas margens que estão mostrando sinais de estabilização. Obrigado a você. Muito obrigado. Nós agora chegamos a 75 minutos do call. Então, estamos encerrando a teleconferência de hoje. Em nome da Nu Holdings e da nossa equipe de relações com investidores, quero agradecer imensamente pelo seu tempo e participação na nossa teleconferência de resultados de hoje. Nos próximos dias, daremos continuidade às perguntas recebidas por meio de nossa plataforma. Aqueles que tentaram, mas não puderam fazer perguntas hoje, não hesitem em entrar em contato com a nossa equipe se tiverem mais perguntas. Obrigado e tenham uma boa noite. A teleconferência da Nu Holdings está concluída. Obrigada por participarem da apresentação de hoje. Podem desconectar. Boa noite.